Quem é Jesus hoje? Muito além do carpinteiro de Nazaré, o livro de Apocalipse revela um Jesus glorificado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Neste vídeo, você vai descobrir a imagem mais poderosa de Cristo, aquela que poucos conhecem, mas que todo olho verá. Olhe para seus nomes. Um é a palavra de Deus e outro é um nome que nem conhecemos. Isso mostra uma nova parte de seu caráter que requer um novo nome. Olhe para suas roupas. Uma túnica que é uma mistura de branco e vermelho, linho branco manchado de sangue. Às vezes, quando tomo a comunhão e vejo o pão branco e o vinho tinto, penso em Jesus que está voltando. As mesmas cores, branco e vermelho, nos lembram de seu retorno. Olhe para seu exército atrás dele. Durante seu tempo na terra, Jesus disse: "Você acha que não posso chamar meu Pai? E ele colocará imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. São 12.000 tropas. Naquela época, ele não os usou, mas agora ele os usará contra os homens." Olhe para suas armas, uma espada e uma vara. A espada vem de sua boca. Jesus luta com suas palavras e suas palavras podem curar ou destruir. Acima de tudo, olhe para seu título, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não importa quantos reis existiram, ele é o Rei Supremo. Lembro-me de assistir à coroação da rainha Elizabeth II. Em um ponto, ela recebeu a Bíblia e foi dito a ela que era a única lei a qual ela estava sujeita. Aqui está a lei real. Estes são os oráculos vivos de Deus. Em outras palavras, mesmo sendo rainha, sua autoridade estava sob alguém maior, Deus. Ninguém é maior que Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que imagem incrível de Jesus! Aqui está a parte interessante. Esta imagem é o que os judeus esperavam que estivesse acontecendo no Domingo de Ramos. Eles erraram uma coisa, porém: o tempo. Muitos pensam que eles não entenderam Jesus. E em justiça, ele julga e faz guerra. Espere. Julga e faz guerra? Sim. Este é Jesus como o Rei, o guerreiro, o juiz do mundo. Após a ressurreição das testemunhas, os julgamentos finais de Deus serão desencadeados. O anticristo redobrará seu reinado de terror. A batalha final, a batalha do Armagedon, será posta em movimento. A contagem regressiva começa aqui. O que se desenrola a seguir está escrito e é mais real do que jamais imaginamos. E a partir deste momento, o mundo nunca mais será o mesmo. Este é o ponto de virada para toda a humanidade. E o que você faz com isso pode determinar sua eternidade. Isso não é apenas sobre o passado. O que estamos prestes a ver tem tudo a ver com o retorno do próprio Jesus. Mas aqui está a coisa. Não importa quão poderoso o anticristo pareça, seu tempo está se esgotando. O noivo chega. Mas que visão! Este é um lado de Jesus que ninguém viu antes. Ele é complexo. E agora estamos vendo-o de uma maneira completamente nova. Uma coisa é clara. Enquanto Jesus, é aqui que muitas pessoas não entenderam Jesus. Eles pensaram que ele escolheu um jumento porque nunca lutaria, mas isso não é verdade. Foi porque ainda não era o tempo de Deus para restaurar o reino. No Domingo de Ramos, eles esperavam que ele tomasse uma atitude, mas não era o momento certo. Agora, nesta passagem, ele vem para fazer o que eles estavam esperando. Um pensamento muito humilhante que podemos ter é que a maneira como vemos Jesus nos filmes e em programas populares como The Chosen não será a maneira como o veremos novamente. Na próxima vez que Jesus for visto, ele será muito diferente. Sua aparência será diferente e ele terá uma nova missão a cumprir. Muitas pessoas se perguntam como Jesus se parece agora e como ele soa. Surpreendentemente, a Bíblia nos fornece as respostas a isso em versículos muito únicos. Vemos nossa visão no livro do Apocalipse.
O livro do Apocalipse se destaca dos outros livros do Novo Testamento por causa de sua mensagem única. Ele não apenas se dirige à igreja do primeiro século, para quem foi originalmente escrito, mas também tem uma mensagem para a igreja através de várias eras, especialmente para aqueles que vivem durante os últimos tempos, que testemunharão a segunda vinda de Cristo. O apóstolo João escreveu um livro único, que é um dos poucos que ele contribuiu para o Novo Testamento. Este foi seu último livro escrito pouco antes de falecer. O título do livro, Apocalipse, vem de seu conteúdo primário, que descreve a manifestação de Jesus Cristo para as pessoas que vivem na Terra durante os últimos dias. O trono de Deus era o ponto focal de muitas das visões relatadas por místicos judeus e videntes apocalípticos. Mas o Apocalipse começa com Jesus como o revelador. João deveria documentar as coisas que tinha visto. João vê um Jesus poderoso, que não se compara a nenhum homem típico. No entanto, antes que João fixe seu olhar em Jesus, ele primeiro ouve sua voz. Apocalipse 1. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz alta como o som de uma trombeta dizendo: escreva em um pergaminho o que você vê e envie-o às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então me virei para ver a voz que estava falando comigo, e depois de me virar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Era isso. João tinha visto o Filho do Homem, o honrado Jesus Cristo. Posso imaginar como o coração de João acelerou quando ele pôs os olhos na figura diante dele. Era o Filho do Homem, o reverenciado e honrado Jesus Cristo. Para qualquer pessoa, o momento seria avassalador. Não há como não sentir um profundo senso de admiração e reverência na presença de um ser tão poderoso e santo. Jesus está vestido com a túnica distintiva de um juiz. Seu comprimento fluente, drapeado com elegância ao redor de seu corpo. Em torno de seu peito, uma faixa de pano estava enrolada, um símbolo da justiça e fidelidade, com as quais ele dispensava seus julgamentos. A combinação desses elementos dava um ar de autoridade e respeito à sua presença. Isaías 11. A justiça será o cinto em volta de sua cintura, e a fidelidade o cinto em volta de seus quadris. João se virou quando ouviu uma voz que soava como uma trombeta. Esta expressão provavelmente se refere à clareza da voz de Jesus, que poderia incutir terror nos corações dos despreparados. É notável que Jesus apareceu no meio dos candelabros que simbolizavam as 7 igrejas. Cristo apareceu em uma forma magnífica e havia vários aspectos notáveis em sua aparência. Primeiro, ele estava usando uma vestimenta que se estendia até seus pés, que era um sinal tanto de realeza quanto de sacerdócio. Isso representava sua justiça e honra. Em segundo lugar, ele tinha uma faixa dourada ao redor de sua cintura, que lembra o peitoral do sumo sacerdote. Este peitoral tinha os nomes do povo do sacerdote gravados nele. Jesus estava pronto para fazer o trabalho de um redentor, e esta faixa simboliza esse estado de prontidão. João então continua. Apocalipse 1. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze polido, quando aquecido até brilhar em uma fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Em sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol brilhando em todo o seu esplendor. Na vívida imagem da Escritura, é descrito que a cabeça e o cabelo do Todo-Poderoso eram brancos como lã, assemelhando-se à natureza pura e eterna do Ancião de Dias. Esta representação também significa a sabedoria e a justiça de seus julgamentos. Daniel 7.
Continuei observando até que tronos foram postos no lugar e o ancião de dias, Deus, tomou seu assento. Sua veste era branca como a neve e o cabelo de sua cabeça como pura lã. Seu trono era chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente. Os olhos que se assemelham a uma chama de fogo possuem um olhar intenso e penetrante, transmitindo a mensagem de uma compreensão profunda de tudo. Sua visão é infalível, não deixando espaço para erros, e seu escrutínio é inescapável, tornando impossível esconder até o menor detalhe dele. A frase branco como a neve é frequentemente usada para expressar o conceito de pureza absoluta. Seus olhos como chama de fogo. As Escrituras frequentemente associam fogo com julgamento. 2 Pedro 3,7. Mas por sua palavra, os céus e a terra presentes estão sendo reservados para o fogo, sendo guardados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Os olhos de Jesus estavam cheios de uma intensidade ardente, refletindo seu julgamento inquisitivo e penetrante. Lemos que seus pés eram como bronze refinado. O fogo é frequentemente associado ao julgamento. A descrição de pés como bronze refinado, como se purificado em uma fornalha, refere-se a alguém que passou pelos fogos do julgamento e emergiu com um caráter purificado. O próprio Jesus passou pelo fogo do refinador. O bronze é um metal comumente associado ao julgamento e ao sacrifício. O altar de sacrifício em Israel era feito de bronze e chamado de altar de bronze. Nos tempos antigos, o bronze era considerado o metal mais forte e um símbolo de estabilidade e permanência. Era considerado a mais durável de todas as substâncias ou compostos metálicos. Portanto, quando se dizia que alguém tinha pés como bronze refinado, significava que possuía uma natureza firme e inabalável. Lemos que sua voz era como o som de muitas águas. Isso significa que a voz de Jesus possuía a força e a grandeza de uma poderosa cachoeira. Também lemos, ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. Em Apocalipse 1:11, as 7 estrelas referem-se aos líderes ou representantes das 7 igrejas. Jesus segura essas estrelas em sua mão, o que significa que ele tem controle completo sobre a igreja. O número 7 simboliza completude. Então podemos dizer que Jesus tem toda a igreja em suas mãos. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A antiga palavra grega rhomphaia refere-se a uma espada grande e pesada usada para destruir. Por outro lado, o Novo Testamento usa o termo machaira para se referir a uma espada menor e mais precisa, também conhecida na língua grega antiga. Hebreus 4:12 menciona especificamente esta espada menor. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e ativa e cheia de poder, tornando-a operante, energizante e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, a completude de uma pessoa, e tanto das juntas como dos tutanos, as partes mais profundas de nossa natureza, expondo e julgando os próprios pensamentos e intenções do coração. A expressão saindo de sua boca não implica que Jesus carrega uma espada em seus dentes. Significa que a espada é, na verdade, sua palavra, que serve como sua arma e a nossa também. Portanto, a palavra de Deus é nossa arma suprema. Efésios 6:17. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Seu semblante era como o sol brilhando em toda a sua força. O brilho da glória de Jesus é tão intenso que é difícil olhar para ele. Ele possui o mesmo esplendor que teve durante sua transfiguração, quando seu rosto brilhou tão claro quanto o sol. Mateus 17:2. E sua aparência mudou dramaticamente na presença deles. E seu rosto brilhou com glória celestial, claro e brilhante como o sol. E suas vestes se tornaram brancas como a luz.
Seu rosto estava tão brilhante quanto o sol em um dia de verão sem nuvens, brilhando com todo o seu esplendor. E o que você vê na mão direita de Cristo? 7 estrelas. Mas elas parecem insignificantes comparadas ao brilho de seu rosto. Enquanto as estrelas podem ser 7 ou até 70 mil, quem pode vê-las quando o sol brilha com toda a sua força? A visão de Jesus que João viu retratava força, majestade, autoridade e justiça. Foi um contraste significativo com muitas das representações de Jesus que vemos hoje. O Jesus que João viu é o Jesus autêntico que está reinando no céu atualmente. Devemos considerar o fato de que esta é a única descrição física de Jesus que nos é dada na Bíblia. A única outra descrição que se aproxima está em Isaías 53:2. Isaías 53:2. Pois ele, o servo de Deus, cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de terra seca. Ele não tem forma imponente, nem esplendor majestoso para que olhássemos para ele, nem aparência atraente para que fôssemos atraídos a ele. Em nossas representações modernas de Jesus, tendemos a imaginá-lo como queremos que ele seja, em vez de como ele realmente é. Preferimos conhecer e ver Jesus em sua forma terrena. No entanto, como Paulo apontou, 2 Coríntios 5,16, assim, de agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele colocou sua mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Portanto, escreva as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que acontecerão depois dessas coisas. Conclusão. Você viu hoje a verdadeira face de Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o justo juiz que retorna em glória e poder. Ele não vem mais como o cordeiro, mas como o guerreiro. E o que você faz agora define de que lado estará quando os céus se abrirem. Seja sábio, entregue sua vida a Jesus hoje. Clique no like, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem, porque o mundo precisa saber quem é o verdadeiro Jesus que está voltando. Não adie sua decisão. Prepare-se para encontrá-lo, porque ele está vindo com olhos como fogo e justiça em suas mãos.